Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. E em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este é um programa que se tornou um espaço tradicional para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereador Marcelo Werner, do PSC. Olá, vereador, tudo bem? Olá, Maurício, olá a todos que nos acompanham. Graças a Deus, tudo bem. E feliz em estar participando em mais um Fala Vereador, trazendo um pouco das nossas ações aqui, do nosso mandato enquanto vereador. Hoje eu que sou presidente da Câmara, mas também temos a nossa função enquanto parlamentar também, conversar com a comunidade sobre as nossas ações aí nesses primeiros momentos desse mandato. Bom, vereador, no momento que estamos gravando essa entrevista também, tanto o país quanto Itajaí passa por um momento muito crítico, muito difícil da pandemia. A gente precisa expressar solidariedade a todas as vítimas, a todos os familiares que passam por esse momento. E o senhor tem trabalhado aqui na casa, por meio do gabinete de vereador, além das ações institucionais que o senhor comanda como presidente da casa, o senhor tem trabalhado por meio de indicações ao Poder Executivo, pedindo diversas informações e também fazendo alguns pedidos para que a organização da Secretaria de Saúde otimize o trabalho de vacinação, para acelerar, para organizar, para classificar os vacinados. Entre as diversas indicações que o senhor fez, tem uma que a gente destaca, que são a distribuição proporcional, né, das vacinas nas unidades básicas de saúde de acordo com o número de idosos cadastrados naquela unidade. E a gente hoje, enquanto gravamos aí, nessa semana, o grupo que está recebendo a vacina está entre os 65 anos e já se encaminhando também, já nos próximos dias, para os grupos até 60 anos de idade. Como que o senhor avalia a gestão desse processo de vacinação aqui no município de Itajaí? E se suas indicações foram atendidas em boa parte, vereador? Essas indicações a gente traz, muitas delas vindo da própria sociedade, outras do nosso acompanhamento aos locais de vacinação, as nossas visitas às UBSs, à própria Secretaria de Saúde, e outras também que já foram e funcionar em outros municípios. Então, nós temos a que pede a descentralização da vacina e que possa proporcionalmente ser distribuída às unidades de saúde, que todas elas estão, tem salas para vacinação, tem os freezers, tem tudo que é adequado para a vacina, e para que facilite para o nosso cidadão, para o idoso, não pegar fila, não ter que ficar muito tempo, talvez, em contato, e ela, de alguma forma, já está sendo aplicada, né? Já está acontecendo uma descentralização. Entendo que é preciso chegar ainda em outras unidades. Tem também a indicação a 1017, que trata do cadastro. Penso que nós podemos se utilizar desse cadastro para que as pessoas possam fazer ali a sua inscrição, ter horário, local, tudo programado certinho para tomar a vacina e evitar cada vez mais esse contágio, né, esse contato que pode ocasionar uma contaminação. Então, são medidas aparentemente que simples, mas de grande relevância do ponto de vista para esse momento. Claro que a vacinação é hoje o maior problema do nosso país, faltou empenho adequado do governo central, que detém essa obrigação. A vacinação ela é regida pela legislação federal, e hoje a gente está com esse problema, para além da organização, ter disponíveis os insumos para produzir no próprio país e ter também as vacinas já próprias para aplicar. Então, foram indicações que estão sendo encaminhadas, de alguma forma desenvolvidas, e a gente continua atuando, preocupado com essa questão de Covid, porque nós temos uma gestão, nesse caso, dessa grande pandemia, dessa grande crise econômica, social, na área da saúde. Nós não temos uma coordenação onde se criou parâmetros que pudesse padronizar de uma forma eficiente, e por isso a gente vê esse mês que estamos, talvez um mês, segundo os próprios cientistas, quem trabalha e detém conhecimento e expertise nessa temática de pandemia, que pode ser o pior mês
da pandemia no Brasil. Mas a gente aproveita para pedir para as pessoas, né, que possam também contribuir com os governos, evitando contato, usando máscara, usando álcool em gel, porque é uma luta de nós todos, é uma grande guerra que nós vivemos e precisamos que cada um possa ser um soldado, né, nesse enfrentamento. Vereador, a gestão da vacinação no município poderia ter sido melhor organizada, na sua opinião? Eu entendo que sim, Maurício. Eu penso que, sendo mesmo pelo drive-thru, que era para facilitar essa questão do contato, mas nós poderíamos ter, sim, outros pontos que, na sequência, foram tendo, né, outros pontos descentralizados, e se mostrou muito eficiente. Penso que concentrar num único local, muito embora a quantidade de pessoas com aquela idade ela é menor, e cada vez que baixa a idade aumenta a quantidade, mas não foi o melhor caminho desde que a gente viu, né, as filas que se instalaram na cidade. Então, poderia e deveria, e acredito que isso pode ser, deve servir de exemplo para que a gente não ocorra mais nesses erros. Vereador, antes da gente sair do assunto relacionado à saúde, eu queria que o senhor comentasse uma indicação sua do mês de janeiro de 2020, mas que começou a ser implantada pelo município de Itajaí a partir de 2021 e talvez traga certa revolução na forma de utilização do SUS por parte dos usuários. Ela fala do Libera Fila. Como que funciona esse programa, vereador? Da onde que o senhor tirou a ideia para propor aqui ao prefeito municipal? Nós acompanhamos esse aplicativo, essa solução em outras cidades, e então trouxemos essa indicação em janeiro de 2020, a indicação 02, e trabalhamos intensamente no ano passado, mesmo no período Covid, para que essa realidade fosse implantada no município. Quero aqui registrar o empenho do secretário Emerson e do prefeito Vonei Morastone, que, entendendo a nossa solução, entendendo aquilo que a gente traz para o município, depois de muita pesquisa, muito estudo, inclusive com assessoria, nós encontramos o programa Libera Fila. Ele é um sistema muito barato para o município, que vai acelerar o atendimento nas consultas, nos exames, tudo aquilo que é ligado por agendamento na saúde, nós vamos ganhar tempo e vamos economizar, porque esse sistema vai avisar o usuário quando está se aproximando, os dias a dias que vão se aproximando das consultas, ou dos exames, ou da cirurgia, e o usuário, o paciente, vai ter a opção de dizer se vai para a cirurgia, ou para a consulta, ou para aquilo que está agendado, ou não. Por que tem que ter esse sistema? Hoje, o índice de pessoas que faltam a esses exames, consultas, é muito grande, é 30%. Só que tudo que está agendado é pago. A pessoa indo ou não indo é pago. Então, nós temos dois problemas. Um, a fila não diminui, e outra, a gente desperdiça dinheiro. Então, o Libera Fila tem esses dois propósitos: acelerar o atendimento e reduzir os gastos na área da saúde. Imaginamos que a solução, ela hoje atende as 33 UBS e ela custa R$5 mil para o município e pode, né, isso o tempo vai mostrar, pode chegar a 3 milhões de economia por ano com essa solução simples, barata e eficiente. Vereador, antes da gente trocar totalmente de assunto, para a gente encerrar esse primeiro bloco, quero dedicar um assunto que trata a respeito das comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos aqui no município de Itajaí. O senhor, já tinha um diálogo nos últimos anos com as dirigentes, com representantes dessas comunidades, mas agora, como presidente da casa, o senhor intensificou esses diálogos e, como vereador, o senhor está tentando encontrar soluções. E uma dessas iniciativas foi a indicação 1183 de 2021, que o senhor pede que o município realize subvenções sociais com as comunidades terapêuticas. Como que está o diálogo com as comunidades? Como que está a demanda das comunidades, levando em consideração o crescimento populacional do município, a vulnerabilidade social? E também, assim, vereador, o que mais que o município pode fazer? Porque Itajaí já é um município que celebra bastante convênios com essas entidades. Primeiro, cumprimentar todos que se envolvem nas comunidades terapêuticas, os dirigentes e aqueles que lá passam, que acabam também sendo parceiros, e a gente sabe do desafio que é trabalhar nessa expectativa, né? O quanto o índice de recuperado ainda é muito pequeno, mas é uma pandemia também. Hoje, nós precisamos, enquanto gestores públicos,
buscar estar dialogando com essas entidades que fazem um papel que o Estado não consegue fazer e que fazem melhor que o Estado. Só que o Estado precisa ser parceiro. O município, a União e o Estado precisam oferecer recursos, condições, porque é uma condição social, é uma condição que implica na vida da cidade, na qualidade de vida das pessoas, e não muito, ou até o senso comum, trata as pessoas, quando estão nessa situação, não dão importância, né? Está lá porque quis, está lá porque não quis oportunidade, então tem muitos julgamentos, mas nós não podemos, enquanto gestores, deixar ou virar as costas para essa realidade. Nós precisamos unir esforços, o município de Itajaí pode pactuar outros tipos de serviços através da saúde, até próprio através da assistência, nós já temos algum, mas nós podemos também através da cultura, do esporte, nós temos que potencializar essas ações, buscar esses convênios que possam ser ampliados, também trabalhar junto a outras esferas, a outros poderes, para que essas associações possam ter recursos, né, para o custeio delas e até no futuro talvez ser uma venda de serviço, mas nós precisamos contribuir, não podemos virar as costas, é um problema para nós todos, é um problema de sociedade, é um problema de relação e que a gente intensifica nesse mandato, dentro da própria presidência, buscando soluções, né? Tem coisas muito práticas de ser resolvidas, então hoje um dos pleitos deles, só para nós entendermos, é ter um psiquiatra, um médico que possa fazer uma visita itinerante nessas comunidades terapêuticas, em razão de alguns precisar de um medicamento ou precisar de outro laudo para ter acesso às unidades de saúde, e não tem. Então é impossível fazer o trabalho sem uma questão básica dessa. Então, assim, são muitas ações, até relativamente pequena para o porte do tamanho da cidade de Itajaí, do ponto de vista econômico, e nós temos que estar cobrando para ser implementada. Itajaí faz muito, sim, já tem um grau de parcerias, mas acredito que devemos avançar muito mais para trabalhar também nessa realidade, que é um problema de todos nós. Intensificar as parcerias, então, é isso, né, vereador? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, vereador. No segundo bloco a gente volta até a falar um pouquinho sobre esse assunto, se o senhor quiser concluir o raciocínio. Nós voltamos em seguida. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, encerramos o primeiro bloco falando a respeito das comunidades terapêuticas aqui e o seu diálogo com elas e os pedidos para que o prefeito municipal intensifique os convênios, né? Consiga distribuir mais recursos para que elas façam o trabalho que atinge segurança pública, saúde e a área também de cidadania. Vereador, o que exatamente, e o senhor observou uma boa acolhida dessa ideia, dessa indicação dentro do Poder Executivo? Perfeito, Maurício. Nós já temos uma entidade que já está conseguindo esse apoio, mas é preciso, a princípio, atender a todas. E, como o senhor colocou, a ideia é sempre buscar intensificar as ações para que a gente possa tratar isso da melhor maneira, ter eficiência e atender um cenário que às vezes a gente finge que não existe, mas ele está ali, ele existe e nós precisamos ser solidários uns com os outros na resolução desses problemas também. Vereador, o senhor também fez um pedido ao Poder Executivo para que as consultas públicas sejam realizadas sempre que o município for contratar obras e serviços que ultrapassem R$100 mil. É viável isso? Eu entendo que é viável, sim, Maurício, é adequado. Na verdade, pode ser uma audiência pública, pode ser uma reunião, pode ser... De alguma forma, penso que a parte interessada, a parte que vai ter um investimento, aquela localidade ali, ela precisa debater com o poder público até para estar cobrando as obras. Falo isso porque essa indicação, e não fiz a lei direta porque seria vício de origem, né? Nós precisamos que o Executivo encaminhe para cá para que possamos votar. Pontualmente tinha um caso na comunidade do Moeiro, um desassoreamento que estava sendo feito no Ribeirão Mineral, com encostas do Ribeirão,
para que ele sustentasse e não tivesse mais assoreamento. E a comunidade toda apontava que aquela forma que estava sendo elaborado não ia dar certo, por razões de quem convive ali. O volume de água no período de chuvas, o terreno da forma que estava, que era um terreno que cede com facilidade, e nenhum deles foram ouvidos de maneira pelo menos a ouvi-los para talvez compreender o que eles estavam falando. Na sequência, essa obra foi totalmente remodelada, ela correu riscos, ela não foi aproveitada da maneira que se imaginava, e a comunidade toda orientou: olha, esse muro não vai segurar, vai tombar, nós não temos acesso para as bocas de lobos, não vai ter vazão para as águas, no período de chuvas vem um volume de água enorme, então tudo que foi falado pelos moradores aconteceu. Então nós gastamos um dinheiro, gastamos tempo, no sentido de investimento, e a obra não foi da maneira adequada. E também esse debate vai construir, além desses detalhes, que às vezes passam despercebidos, porque quem está lá não tem a real dimensão do problema, pode até surgir um debate também com outras soluções e outras alternativas para o mesmo problema. Então, nós vamos insistir nessa matéria para que a gente possa, o poder público, a Secretaria de Obras e Urbanismo, quem for executar alguma obra acima de R$100 mil, possa estar indo na comunidade, na rua, dialogar com aquelas pessoas, que são as pessoas que são contribuintes, são as pessoas que mantêm a estrutura pública, e eu penso que devem participar, sim, dessa tomada de decisão acima desse valor, e trazendo esse exemplo muito pontual, e tantos outros a gente podia trazer, mas esse foi muito, para mim, muito impactante, porque realmente a comunidade estava coberta de razão, e hoje a Secretaria de Obras tem que reformular toda aquela obra, gastando dinheiro a mais, perdendo tempo, e talvez não fique tão boa que se tivesse elaborado ela desde o primeiro momento, com as características que a comunidade apontava que seriam problemas no futuro. Vereador, o senhor fez uma visita à rodoviária aqui do município de Itajaí e lá encontrou alguns problemas na infraestrutura. O senhor fez a solicitação para que fosse resolvido esses problemas e foi atendido? Não, eu ainda aguardo aí da Secretaria do Urbanismo a cópia do edital e do contrato que fez a concessão da rodoviária, né? Era uma concessão a uma iniciativa privada, e nós tivemos ali uma série de irregularidades, mas cito uma, para mim, muito emblemática, que é o transporte público coletivo do município, no caso quem opera atualmente a Transpiedade, ela não pode mais entrar na rodoviária, né? Pegar passageiros ou levar passageiros, ali onde nós tínhamos o ponto da parada da Transpiedade, hoje está bloqueado. Então, hoje as pessoas têm que caminhar para mais de 2 quilômetros para pegar um transporte público coletivo. Então, não é adequado. A gente que passei em outras rodoviárias, em cidades maiores, cidades menores, sempre o transporte é integrado. É uma das regras do transporte do futuro, ele precisa se integrar em todos os aspectos. E tirar essa conexão dentro da rodoviária traz um prejuízo enorme ao próprio usuário, né, aquele que vai estar indo à rodoviária ou chegando de outro local, e prejudica até porque a nossa rodoviária é um terminal rodoviário internacional, mas eu entendo que ela perde as características quando ela deixa de atender realmente o passageiro. A área ali é uma área pública, hoje está instalado ali grades de contenção, que é um absurdo, né? Eu estou cobrando o Poder Executivo, também tem que se manifestar através da SMU, porque nós não podemos aceitar que esse prejuízo fique aí para os nossos passageiros, mais uma vez, que já não é um transporte eficiente, já não é com qualidade, e agora se cria mais um transtorno por decisão arbitrária, unilateral, de quem opera a rodoviária no município. Vereador, juridicamente, o que pode ser feito para garantir que o transporte público municipal possa ter acesso àquela região, e porque o transtorno acaba tomando proporções enormes pelo usuário, exatamente como o senhor falou, não poder ter acesso à continuidade da sua viagem com comodidade, segurança e mobilidade? Eu penso que o município tem que intervir de maneira rápida, célere, junto ao TR, retirar essas grades. Se há algo que possa ser discutido do ponto de vista do edital e do contrato, que eu ainda não tive acesso, mas eles devem encaminhar no período regimental, mas não é fechando que se resolve.
Nós temos que resolver de outra maneira, o que seja o que for, mas sem hipótese alguma esse espaço ser bloqueado pela empresa. Eu penso que já deveria ter tirado as grades, conseguido um processo liminar, uma cautela de urgência, para retirar essas grades e discutir qualquer outra questão, que ainda eu não tenho conhecimento, mas sem jamais fechar o acesso ao transporte público municipal da cidade em conexão com a rodoviária. Vereador, vou falar um pouquinho a respeito dos seus projetos de lei aqui na casa. Um que ainda está em trâmite, o número 3 de 2021, que trata de um problema que nós tivemos até nos últimos anos. Em 2019 foi muito acentuado essa situação com a chegada desses serviços de transporte por meio de aplicativo. E no fim, o motorista muitas vezes aceitava a corrida, chegava no local, ao chegar no local se deparava com um usuário de cão-guia ou com alguém que estava realizando um serviço com um cão-guia. O senhor pretende regulamentar isso para que isso não aconteça mais relacionado a essas operadoras de tecnologia, não é, vereador? Perfeito, Maurício. Eu, enquanto era advogado, hoje eu sou licenciado, nós tivemos algumas ações contra empresas de aplicativo, transporte coletivo, né? Que tramita ainda, mas hoje eu não operacionalizo mais em razão de estar na presidência da Câmara, e é uma realidade que acontece bastante no nosso país. E, inclusive, recentemente, há poucos dias, nos Estados Unidos, uma moça também ganhou uma ação junto a uma empresa dessas de $1 milhão. Ela foi rejeitada pelo quem fazia o transporte, ela estava com seu cão-guia, 16 vezes. Ela, inclusive, perdeu o emprego por esses atrasos e foi condenada. Então, nós queremos que não precisa chegar tudo ao judiciário, que nós possamos também ter uma legislação que reforce aquilo que já existe. Nós temos a lei federal do usuário do cão-guia, nós temos outros cães agora, que é os cães de assistência, que é para a pessoa com autismo, até a pessoa com deficiência auditiva, que também auxiliam de alguma forma, e a legislação ela é muito clara, que o cão vai aonde a pessoa com deficiência ou a que se utiliza dele pode ir. Isso considerando o transporte aplicativo, avião, ônibus, hospitais. A restrição ela é em único 2 casos, que é em UTI e nas cozinhas industriais. Os outros a lei não veda em hipótese alguma. Então nós estamos trazendo uma legislação municipal, que o município de São Paulo também já está apresentando, para que possamos trazer uma cobrança, conscientizar, mas se não for pela consciência, que tenha penalizações, porque não é digno, não é justo que as pessoas com deficiência ou outras que se usam do cão de assistência fiquem à mercê da decisão subjetiva do transporte, né, do quem vai buscar. Chega lá e encontra um deficiente visual, não leva, porque não quer, chega lá, ele tomar essa decisão não pode, né? Várias empresas de aplicativo parece que têm suas orientações, os seus regimentos internos, mas na prática não funciona. Então nós apresentamos essa legislação trazendo de algum grau de penalidade, né, para aquela pessoa que hoje opera o transporte de aplicativo em relação a essa decisão de não levar a alguém que possa estar com um cão de assistência. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Não saia daí. Voltamos com a terceira e última parte do Fala Vereador. Hoje está conosco o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, um projeto de lei seu de 2021 foi sancionado ainda no começo do ano e ele altera, né, ele inclui, na verdade, um inciso ao parágrafo 3º, ao artigo 3º de uma lei de 2018 que fala da Bolsa Atleta, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O senhor está pedindo para que a pandemia não prejudique esses atletas, que eles possam, principalmente esses dos esportes coletivos que também foram mais prejudicados, porque eles inclusive não podem treinar em alguns períodos.
Como que surgiu essa ideia como que o senhor avalia a aprovação dessa alteração? É uma legislação que me preocupava desde do ano passado, então nós, com muita celeridade, nós corremos atrás dessa atualização, porque a lei é bem taxativa. Os currículos esportivos dos atletas, para pleitear a Bolsa Atleta, ela era do ano anterior. Então, o que acontece? Esse ano, quando saiu o edital, que ainda não saiu, sairia com a data do ano passado. Mas nossos atletas, grande maioria, não teve disputa alguma das suas modalidades. Então, ficaria no prejuízo. Entendendo que já é um momento difícil, que os atletas já passam por muitas dificuldades, nós levamos essa alteração ao plenário, foi aprovado por unanimidade, onde nós trocamos apenas e pontualmente para esse caso, que em 2021, o calendário, o currículo esportivo do atleta será de 2029 ou, exceto se competir em 2020. Então, o atleta, quem competiu, ainda vai ter a opção de definir qual o calendário que ele quer usar, de 2020 ou de 2019. E o atleta que não participou nada em 2020, em razões de calendário e pandemia, ele vai ter como garantia 2019. O edital dessa lei ainda não... A lei está publicada, mas deve estar saindo o edital agora nos próximos dias, com um decreto, como vai ser essa para pleitear, e os atletas vão ter esse acesso com essa garantia. Logo, logo também a FESPORT, que é a Fundação de Esporte do Estado de Santa Catarina, já vai estar divulgando o calendário segunda parte de 2021, né? No primeiro semestre não tem competições, então essa lei vem num tempo hábil para que nossos atletas não ficassem nessa dificuldade e no prejuízo. São mais de 500 pessoas, 500 atletas que dependem dessa bolsa. Então há ainda a expectativa da publicação do edital e também depois como que ele vai funcionar até para poder atender a necessidade dos atletas. Bom, vereadora, pode... O edital ele funciona dando algum número para critérios que os atletas têm que preencher, né? Participação, medalhas, competições, opção por técnico, tudo. Isso dá um número e no final aqueles que conseguem a maior pontuação estão aptos a receber a Bolsa Atleta. Vereador, o senhor também tem um projeto que está em trâmite que institui no município o programa Cidade Acessível e buscando um desenho universal, né? O uso, né, coletivo ao conceito desenho universal, e isso seria tanto em estabelecimentos públicos e privados. Há desafios para o trâmite dessa lei e para aprovação, não há, vereador? Sim, Maurício, é uma legislação que depende do Executivo, né? Nós estamos tratando ela aqui no Legislativo para poder trazer o debate, mas é preciso que o Executivo também possa ser o proponente dessa matéria. O desenho universal consiste em ser... a cidade ela se adequa para todos, seja para a pessoa com deficiência visual, física, seja para a mãe que precisa ter um carrinho de bebê, seja para a pessoa que é da melhor idade, que já tem a sua locomoção comprometida. Então, existe um desenho de padronização, onde garante com autonomia que todas as pessoas possam ter o seu direito constitucional de ir e vir sem dificuldades, né? Com autonomia. É óbvio que nós podemos ter auxílio, mas a legislação que estabelece as regras diz que nós temos o direito de se dirigir a qualquer lugar com a nossa autonomia e segurança. Então, o desenho universal ele vem para esse sentido, para que nós, pessoas com deficiência, mas acaba atendendo toda uma gama da sociedade, que vai dos idosos, pessoas com deficiência, mãe gestante, e aqueles que têm uma deficiência que não é permanente, que é algo que está usando uma muleta para uma recuperação de um acidente, ou outras necessidades momentâneas também possam se utilizar. E esse debate nós vamos travando, estamos conversando, e vamos lutar muito para que isso possa se tornar uma realidade aqui no nosso município. O desenho universal nas áreas urbanas e também nas áreas privadas, ele é uma tendência para as próximas décadas irreversível, não é, vereador? Perfeito, Maurício. Tanto na área privada, de uso coletivo, né? A gente está numa cidade que tem uma vocação turística por natureza. Então, não é compreensível que na nossa cidade, podendo explorar a nossa vocação com belas praias, região do interior, uma série de ferramentas turísticas, a gente não garanta a acessibilidade e o desenho universal. Então, é o momento,
é um debate que se intensifica em todos os municípios e trabalhamos para Itajaí sair na frente. Um outro projeto de sua autoria, que também está na casa, dispõe sobre a implementação do programa educacional para a prática de educação física adaptada nas escolas públicas e particulares no município de Itajaí. Mais uma iniciativa que tem que partir de uma regulamentação municipal para poder garantir um direito de acesso às escolas, não é, vereador? Perfeito, Maurício, é mais um debate que depende da mão do Executivo, mas a gente deseja construir isso a várias mãos. E Itajaí é um celeiro de atletas paralímpicos, inclusive temos atletas pré-selecionados para Tóquio 2021, Flávio Reis, em salto em altura, na deficiência física, e tantos outros. Mas, para além desse alto rendimento, a atividade física ela contribui muito para o cidadão, seja ele com deficiência ou não, do ponto de vista da saúde mental, da questão física. E para a pessoa com deficiência, nós temos mais uma variável interessante, que é a questão da pessoa se sentir útil, a questão da sua reabilitação, a questão da sua participação enquanto formação. Então, para o esporte adaptado, ele tem, para além dessa questão da conotação esportiva, competitiva, de alto rendimento, ele é sim um canal, talvez um canal mais fácil para tornar um canal de inclusão para as pessoas com deficiência. Então, nós trazemos o projeto para que os colégios possam padronizar, seja ele privado ou público, que a pessoa com deficiência física não fique ali na atividade de educação física só olhando, parada, ou fazendo uma atividade diversa do que os seus amigos fazem, mas que possam ter atividades que são adaptadas e que todos possam, em harmonia, estar fazendo sem distinção de qualquer condição física. Então, esse projeto tem esse objetivo, tanto na iniciativa privada quanto a pública, para que tenha essa observação quando nós tenhamos pessoas com deficiências matriculadas nos colégios, também possam exercer esse direito de praticar educação física no colégio, junto com seus amigos. É uma iniciativa, é um projeto, vereador, que ele, para ser implementado, ele vai acabar tendo como efeito investimentos necessários na rede privada e na rede pública, mas investimentos em infraestrutura, mas principalmente também em profissionais e em qualificação profissional para oferecer o melhor serviço de atividade adaptada para a educação. Infraestrutura, Maurício, já é uma realidade que os colégios, os espaços públicos precisam manter, né? Essa acessibilidade, vamos dizer assim, que seria o maior desafio. A questão dos profissionais é muito fácil que eles tenham formação ou uma qualificação para atender pessoas com deficiência, né? Então, não é algo que vai inviabilizar ou que possa trazer aí uma necessidade de muito dinheiro ou investimento. É algo mais comportamental, mudar uma cultura, deixar de ver a pessoa com deficiência como inútil, como o estorvo, como não tem produtividade, e ver ela no potencial que ela tem, que ela pode participar ali das atividades, que ela pode estar integrada com seus amigos e buscar juntos essas soluções. Esse é o grande desafio, não há uma receita pronta para tratar a pessoa com deficiência, porque funcionou como funciona com outra, né? Nós, pessoas com alguma deficiência, nós somos pessoas singulares, que cada uma tem as suas particularidades. Então, é preciso que, como todo aluno tem, né? Todos os alunos, um aprende de uma forma, aprende de outra, um gosta mais de lógica, o outro gosta mais de ler. Então, são coisas que nós precisamos trabalhar e a pessoa com deficiência não é diferente. Então, nós temos potencial para incrementar isso no nosso município, sem grandes investimentos. É mais uma questão de comportamento, de cultura, do que até mesmo de grandes investimentos. Muito obrigado pela participação aqui no programa, vereador. Obrigado, Maurício. Desejo a todos que fiquem com Deus. Um grande abraço, né? E até a próxima vez. Até a próxima. Obrigado a você também que nos acompanhou. Você também pode acompanhar essa entrevista e outras no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Todos os nossos programas também são transmitidos pelo canal 14 da NET. Até a próxima.